Seja qual for o seu objetivo, desejo, meta, projeto, de uma coisa eu sei, a chance de ficar só na imaginação e nada acontecer é muito grande. E claro, isso não é porque é você, isso é porque nós somos assim, tradicionalmente, né, ou vamos dizer aí, até biologicamente falando, o ser humano tem muita dificuldade de sair de mudar tudo aquilo que sai do script natural, sai do script normal, na verdade, né. Tudo aquilo que é diferente exige da nossa parte mais energia para ser feito. Nem sempre é possível manter as coisas como estão, e nesse vídeo eu quero falar para você como a gente deve agir, quais são as ações necessárias de serem realizadas quando você quer fazer mudanças. Além disso, também vou deixar para você no final do vídeo o card do nosso mini curso que está aqui no canal, na aba curso, se você quiser pesquisar depois que terminar o vídeo também, sobre como se planejar, planejamento pessoal. Lógico que quando eu falo planejamento pessoal, também estamos englobando planejamento profissional, só que para você, né? Não é um planejamento empresarial, não é um planejamento de negócios, certo? Vamos começar aqui então falando de qual é a primeira iniciativa que você deve ter quando você tem um projeto que você quer realizar, né? Quando ela vem à sua mente. A primeira coisa é a proteção. Muita gente fala assim: não conta para ninguém sobre as suas ideias. E geralmente está relacionada, porque outra pessoa não vai, né, por exemplo, vai invejar a sua ideia. Não tem relação com isso especificamente, não, que eu estou falando aqui. É porque quando uma ideia ela surge, ou um interesse em algo, um interesse em uma pessoa, isso é muito frágil. E essa fragilidade diz que a gente precisa amadurecer aquilo para ter certeza de que ela vai ter a solidez necessária quando o vento, né, chegar. Então, é no seguinte sentido: sempre que você tem uma ideia, você precisa primeiro confirmar, ter certeza, validar que aquela ideia é sua, validar que aquilo realmente é importante para você, os seus porquês, porque senão, quando você for falar com alguém, né, a pessoa não vai ter a mesma visão. Você provavelmente chegou nessa ideia, por quê? Porque você já pensou nela, você já amadureceu ela, você já viu os prós e os contras, mas a outra pessoa está numa visão muito rasa. Então, quando você conta, ela só vai ver a superfície da ideia. E é lógico que a tendência dela é refutar, porque ela desconhece, né, o que existe por trás. E se você ainda não tem muita solidez para defender a sua ideia, né, não tem raiz, não está firme no que você quer, a sua tendência é ficar balançado com isso. Em vez de seguir à frente, né, começar a pensar nos contras que aquela pessoa trouxe, por exemplo, né? E não está relacionado especificamente à inveja. Às vezes a pessoa quer realmente proteger. Fora que a inveja, ela sim pode ter algum impacto na gente, mas só quando a gente não tem a segurança necessária. Porque se você olhar para as pessoas que mais realizaram, mais são famosas, elas são muito invejadas e nem por isso elas deixam de fazer as coisas que elas fazem. Então, a inveja só vai impactar aqui, ou sei lá, algo que alguém fizer para você ou falar para você, né? Qualquer julgamento que outra pessoa fizer diante da sua ideia, se você não tem raiz suficiente, né? Aquela ideia ainda está muito frágil. E aí sim, ela pode sofrer as consequências de um julgamento que é precipitado, né? Por quê? Porque você ainda não tem a segurança, você ainda não está firme o suficiente. E com isso, a gente já vai para o nosso segundo ponto aqui, que é preparar o solo, preparar o terreno. Como assim preparar o terreno? Uma semente, ela tem um grande potencial dentro dela, mas se eu jogar ela em qualquer lugar, não significa que ela vai nascer, não é? Não funciona assim. Eu preciso plantar um solo que está preparado para aquela semente específica. Então, se você quer que algo cresça, coloque aquilo no contexto certo, no ambiente adequado, para que ele possa prosperar. A semente só cresce quando o solo permite. Isso na prática quer dizer que, se você, por exemplo, quer ter um relacionamento com alguém, é necessário que você verifique se aquele solo é fértil. Às vezes você quer, mas aquele solo não está preparado para isso.
tá bom? A gente está trazendo metáforas aqui, mas aí você aplica isso na sua vida, né? Coloca isso na sua vida numa dimensão mais prática do que você quer fazer. Então, você protege primeiro antes de falar para as pessoas, expor para as pessoas, e em seguida você verifica, né? E aduba esse terreno, deixa ele preparado, né? Como eu disse, pode ser fazendo um planejamento antes. Lá no curso você vai aprender como fazer isso. O próximo item aqui da nossa lista é você, de fato, partir para ação. Como assim? Verificando que é necessário um certo alinhamento entre as coisas que você vai realizar. Esperar um momento mais propício para aquilo ser realizado. Ou, quando o momento chegar, não procrastinar, né? Ter um impulso para fazer. Porque se você esperar demais também, vai perder aquele time necessário, né? Às vezes até uma coisa que você queria bastante, mas demorou tanto que não tem mais, você não tem mais energia para realizar. E olha só que importante isso, né, porque, essa questão da ação, é preciso que você verifique se essa ação que você precisa realizar é de desenvolvimento de habilidades, por exemplo, habilidades emocionais, é de desenvolvimento de habilidades técnicas, coisas que você precisa aprender para colocar em prática. Essa ação, ela vai demandar tempo? Quanto tempo você tem que esperar? Você consegue esperar? Se você tentar fazer algo com aquela pressão do tempo muito curta, pode ser que você se frustre e no meio do caminho, aquilo tenha que ser deixado de lado, porque não vai ter o tempo suficiente para ser realizado, você não vai conseguir dentro do prazo. Então, sempre que você quiser realizar algo, e isso é muito importante para você, é lógico que a gente só espera algo que é importante para a gente, né? Sempre coloque um prazo, é necessário, mas esse prazo geralmente precisa, assim, ser aquele prazo que não pode ser aquele prazo muito limitado, muito fechadinho, porque a maioria das coisas que realmente importam, elas levam mais tempo do que a gente está pensando. E pode acontecer antes? Pode, mas não é o natural, não é o normal. Geralmente as coisas elas tendem a ultrapassar o prazo que a gente estabelece para elas, né? Você põe um limite ali, estabelece um limite para construir uma casa, por exemplo, e aquilo acaba se estendendo muito mais do que você previu. Você vai desistir da construção? Não, você vai ter que levar aquilo adiante, senão não vai ter o resultado que você quer, né? Então, uma parte dessa ação é preparar a sua mentalidade para o prazo, que pode ser superior ao que você estava pensando inicialmente, não é verdade? E depois que você começa, ainda tem algo que pode acontecer no decorrer desse período, né? E é aquele famoso começa e não termina. Por que que ele acontece? Ele acontece pela autossabotagem, que é quando a gente, né, pelo desespero, pela busca rápida pela solução, ou por não acreditar que aquilo realmente vai acontecer, e sim, enfim, é uma série de questões, né, que podem acontecer nesse momento em que a gente está buscando aí realizar um projeto que nos leva a desistir. Então, fortalecer a sua mentalidade, né, levando em conta o que eu já falei aqui, é o que vai te manter na direção daquilo que você quer. Então, lembre-se que a autossabotagem, ela tende a acontecer no meio do processo, porque ou você não está com aquela ideia, né, aquele projeto muito firme na sua mente, ou você plantou ele no lugar errado e não observou, ou você partiu para a ação sem requerer, né, sem o requisito das habilidades necessárias, tanto emocionais quanto técnicas, e, por fim, você vai chegar naquele momento em que o tempo vai te levar a frustrar-se. E só chega no resultado a pessoa que consegue lidar com a ansiedade e a frustração, né, do tempo em que nada acontece. Tem um teste que chama teste do marshmallow, né? Foi um projeto científico realizado há décadas atrás. Hoje em dia já repetiram, né? Há pouco tempo repetiram aí, mostrando que aquelas crianças, né? O teste era o seguinte: as crianças eram deixadas por pouco tempo com a seguinte promessa: se elas
esperassem a pessoa que está aplicando o teste a voltar, elas comeriam 2 marshmallows. Se não, se elas não pudessem esperar, né, elas poderiam comer aquele que ficou na frente delas. E aí, os cientistas ali, né, as pessoas envolvidas naquela pesquisa, identificaram no futuro que aquelas crianças que foram capazes de esperar o cientista voltar, porque criança, ela não sabe mensurar tempo. Então, se falar 5 minutos, ela não sabe direito, né? São crianças que não conseguem mensurar. Então, para ela, na cabeça dela, pode ser tempo demais, 5 minutos. Então, ela não esperava, ela comia. Só que eles notaram que, né, depois essas crianças cresceram, que aquelas que conseguiam esperar, mesmo não tendo essa dimensão de tempo, eram as que mais tinham tido resultados positivos na vida adulta, porque elas eram capazes de ter esse controle emocional. Mas não só isso. Mais tarde, em outros testes, eles identificaram o seguinte: as pessoas, né, aquelas crianças que não conseguiam esperar, elas não só não tinham controle emocional, como elas também não tinham confiança, porque elas não, receberam muito. Vou tentar explicar isso aqui de uma forma mais simples. É como se os adultos que criavam elas não, passassem para elas confiança de que eles iriam realmente realizar aquilo que eles estavam prometendo. Então, elas não confiavam naquela pessoa que estava aplicando o teste e comiam, porque elas não tinham certeza se elas iam receber aquilo que ele prometeu. Então, resumindo aqui, 2 coisas estavam presentes aí nessas crianças, né, que também estão presentes nos adultos e, lógico, mesmo que você não fosse uma criança que naturalmente tinha isso, você pode desenvolver, que era a confiança que a pessoa ia voltar e o controle emocional para esperar voltar. Então, quando você tem algo para realizar, esse controle, essa confiança são imensamente fundamentais para que você consiga esperar o prazo para que aquilo se realize, certo? E por fim, não vamos esquecer que se eu superei esses problemas iniciais, eu preciso revisar, eu preciso validar, eu preciso corrigir. E isso não é só coisas materiais, como eu falei, não só coisas profissionais, mas também relacionamentos. Eu preciso validar se aquele relacionamento está legal ainda. Eu preciso revisar o que não está bem e eu preciso corrigir aquelas falhas da melhor maneira possível. Então, tudo que eu quero realizar vai necessitar de uma revisão. A vida é criação, manutenção, correção, revisão e depois, né, tudo termina no fim ali, mas não precisa ser antes de começar, né? Deixa as coisas terem o processo delas de serem criadas, de serem cuidadas, de serem revisadas, né? Esse cuidado, essa revisão andam juntos, e por fim você vai, em algum momento, deixar aquilo para outra pessoa cuidar, ou porque, né? Enfim, a vida caminha aí nesse processo. Lembre-se que tudo isso que a gente está falando aqui vai exigir uma mentalidade adequada, motivação, iniciativa, né, para que as ações elas possam ser criadas, manifestadas, realizadas, né, materializadas. Não importa o que quer que a gente esteja falando aqui, né, qual projeto de vida você queira colocar em prática, em ação. E algumas coisas que a gente quer realizar, né, algumas delas são pequenas, são fáceis. A gente pode fazer isso em uma semana, talvez até menos. Mas outras coisas, elas exigem, inclusive, uma mudança até da nossa identidade. E isso precisa ficar claro, porque a pessoa que é fitness não é a pessoa que comia qualquer coisa que passava na frente dela, né? Qualquer gordice aí. Ela teria. A identidade dessa pessoa é diferente. Isso significa que, eu vou mudar, né? Eu vou mudar tanto que ninguém vai me reconhecer? De certa forma, sim. Existe uma essência que a gente pode até pensar no RG. Eu tenho um número do RG. Depois que eu tirei aquele número, vai ser o meu número para sempre, até o último dia. Mas eu vou ter que fazer atualizações nele. Eu vou ter que trocar a foto. E a pessoa que me conheceu 10 anos atrás, quando me vê hoje, ela não está vendo a mesma pessoa. A gente vai mudando, ainda que a gente não faça isso conscientemente. Então,
Quando a gente decide fazer alguma coisa que é importante, que tem impacto na vida da gente, nós vamos sim fazer mudanças que vão nos levar até a ser outras pessoas. Mas o importante aqui é você entender o processo, pode ser aplicado a coisas menores, pode ser uma mudança até de a foto, né, do RG, pode ser uma mudança de identidade, onde quem te conheceu há muito tempo atrás não vai te reconhecer agora. O fato é, você precisa ter clareza e perseguir isso com consciência. E se você quiser, né, se fizer sentido, começar o seu planejamento pessoal agora, você vai encontrar aí nos cards, né, nos cards finais, o mini curso de planejamento pessoal e eu desejo de verdade que você consiga aplicar isso que a gente está falando, colocar em prática, começar coisas novas e depois me conta aqui o que mudou para você. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que faça sentido para você, que você aplique. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas que também gostam desse assunto, vão se beneficiar disso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nós nos vemos no próximo vídeo.